Outro fator interessante, né? É o que Jesus declara nesse convite. Ele faz o convite para todos aqueles que estão cansados sobre aquela coisa, e ele diz: eu vos aliviarei. E ainda mais à frente ele diz: e achareis descanso para as vossas almas. O convite de Jesus não é um convite de uma festinha diferente, uma vidinha diferente, de hábitos diferentes. O convite de Jesus é bem direto. Ele diz: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. O interessante é que as pessoas acham que alívio é dos seus problemas circunstanciais, alívio de uma dor aqui, alívio de uma dor ali. Isso é importante, de fato, né? Quem não gosta de se sentir aliviado de uma dor? Mas Jesus te alivia das cargas que o pecado impõe sobre você, das cargas que o mundo impõe sobre você, das cargas que a natureza caída impõe sobre você mesmo. Veja, no mundo imediatista, aonde a urgência o tempo todo, a correria desenfreada, a pressa, tudo é imediato, tem que ser, tem que correr, tem que fazer, tem que resolver. Que carga emocional acontece para esses que vivem essa correria? Jesus quer te aliviar dessa pressa, dessa correria desenfreada, de uma vida totalmente corrida, onde tudo tem que ser correndo às pressas, sem moderação, sem equilíbrio, sem que a pessoa possa até curtir o que está fazendo. Quantos de nós vivem apressados? Quantos de nós vivem a urgência da vida? Quantos de nós tem o tempo não como algo benéfico, mas contra ele? Né? Também ele nos alivia, né, daquilo que, dos vexames da nossa vida, né? Das decepções que causamos. Essa é uma culpa gravíssima, essa é uma carga enorme. Quantas vezes tomamos direções erradas, tomamos decisões contraditórias, erradas, agimos erradamente, fazemos coisas difíceis de serem apagadas, tentamos resolver e sabemos que não podemos, uma palavra maldita, uma ação maldita, provinda de sentimentos distorcidos, de pensamentos tortos, de um caráter que muitas das vezes não tinha sido transformado, tocado pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Quantas vezes carregamos isso na nossa história? Quantas vezes estamos sobrecarregados por isso, pela decepção que causamos em nós mesmos, por não conseguirmos fazer aquilo que devíamos fazer, como o apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Quantas vezes a nossa consciência pesa na hora que vamos colocar a cabeça no travesseiro, ao pensar que eu não devia ter usado aquele tom de palavra, aquela palavra maldita que eu fiz,
Eu não devia agir como agi, eu não devia fingir ou fugir como fiz. Quantas vezes a nossa consciência nos pesa pelo acovardamento que nós temos, pela covardia diante das situações. E toda aquela pompa, aquela fortaleza se desfaz diante das circunstâncias que enfrentamos. Esse alívio vem para o peso na alma em relação ao fracasso. Quantos não conseguem se aliviar da sua sensação de ter fracassado em alguma coisa na vida, de não ter dado conta de cumprir alguma coisa na vida, de não ter dado conta de prosseguir em alguma coisa na vida, de não ter dado conta de vencer situações, de ter perdido algumas batalhas, de ter fracassado pessoalmente, de ter fracassado como pai, como filho, de ter fracassado nos seus negócios, de ter fracassado nos seus relacionamentos. Quantos convivem com esse peso no seu coração, na sua consciência? Quantos precisam de alívio das suas decepções, das decepções, dos desapontamentos da vida que as pessoas lhes infligem, né? Carregando aquele peso por muito tempo, por decepção em relação a alguém ou alguma coisa, desapontado consigo ou com alguém, consigo mesmo ou com outro, né? E todas essas coisas que eu relatei aqui, elas nos confrontam de todas as formas, de todo o tempo, e nós precisamos de alívio dela. Nós não somos só confrontados pelas circunstâncias, não somos só confrontados pelas dificuldades que a vida nos oferece, nós somos confrontados com todos esses sentimentos e sensações que nos sobrecarregam de dia, de noite, em todo o tempo. E a razão de um número tão excessivo de pessoas doentes, as doenças psicossomáticas, elas só crescem. Doenças provindas da psique, da alma, né? Os sentimentos, das emoções, dos pensamentos, todas elas em conflito, em confronto, né? Por isso é que o convite de Jesus, Ele está dizendo: em mim você vai encontrar a fonte de alívio para a sua consciência e para o seu coração. Ou seja, você vai encontrar a fonte de alívio para a sua alma. Você vai encontrar o verdadeiro descanso. Você vai encontrar em mim a fonte que te dá o descanso que um banho não pode, uma boa noite de sono não pode, e nenhuma resposta boa pode dar. Muitas vezes pessoas ficam esperando encontrar uma porta maior para seus sonhos, seus ideais, uma resposta melhor, e acham que isso é suficiente para aliviar a carga que está sobre sua consciência e seu coração. E não é. Por isso, só em Cristo nós encontramos descanso para a alma, alívio para o coração. Só em Cristo. Pessoas não podem nos dar, o mundo não pode nos dar, a prosperidade não pode nos dar, só Jesus pode nos dar. É por isso que Ele diz: e vos aliviarei.
Ele não está dizendo eu posso. Ele não está dizendo eu vou tentar. Ele está dizendo eu vou. Não é uma questão de possibilidade e nem de oportunidade, é uma questão de convicção. Ele é a única fonte de alívio das nossas almas. Ele é a única fonte de alívio de uma alma cansada e sobrecarregada. Ele é a única fonte de alívio de uma consciência pesada. Quando Jesus disse para aqueles homens com as pedras na mão para acertar aquela mulher e cumprir com o mandamento hebraico, ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que ele fez foi trazer da inconsciência daqueles homens à consciência deles o pecado que eles achavam que não tinham. E quando você traz à consciência o pecado que você tem, você desfaz das pedras que você senta nos outros. O que Jesus fez foi trazer da inconsciência à consciência a culpa que eles não entendiam em si mesmo. Você não tem culpa nenhuma, então você pode tocar pedra em quem você quiser. Você não tem culpa nenhuma, você pode julgar quem você quiser. Não ficou nenhum, porque não tem nenhum que não tenha culpa. E só Jesus pode aliviar esse peso. Às vezes você não dorme, não é porque você tem insônia só, não é porque você tem dificuldade só, é porque sua consciência não está leve. E você às vezes nem entende isso, que precisa de um alívio na sua consciência, né? Na sua percepção de vida, um alívio nos seus sentimentos, no seu coração, nas suas emoções, para que você possa deitar e dormir o bom sono dos justos. Essa paz que Jesus nos dá, porque quando eu creio em Jesus e eu alcanço a fé que justifica, eu encontro paz com Deus. Essa paz com Deus é em relação ao fato de que eu era inimigo de Deus pelo pecado, mas em Cristo Jesus eu fui reconciliado com Deus através da fé. Agora, quando Jesus faz a paz que eu vos dou, a paz que eu vos deixo, o mundo não tem, não pode dar, ele está falando dessa condição de uma paz que não é apenas uma ausência de conflito, de aflição, porque nós sempre vamos ter, mas é de um sossego na alma que me faz descansar, que me faz aliviar, que me torna leve, tanto em todas as áreas da minha consciência, dos meus sentimentos, emoções, vontades e tudo mais. Essa é a promessa de Jesus, né? Primeiro, ele faz um convite a todos que estão cansados e sobrecarregados. Depois ele promete: eu vos aliviarei.